Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a confeccionar passo a passo esse barrado de crochê super elegante que eu trouxe aí para estar aí dando uma nova cara aí aos seus trabalhinhos, tá bom? De crochê. Ele fica ótimo para aplicar em toalhas e o material que a gente vai usar na aula de hoje vai ser o seguinte: linha Tez 295 nas cores rosa, bebê, verde mesclado e branco. E a agulha vai ser número 2 milímetros. A gente também vai precisar aqui de uma pérolazinha aqui para estar decorando as flores do nosso barradinho, tá bom? E a toalhinha que vai ser aí, você vai escolher aí a tua, mas eu vou deixar aí o tamanho da minha, que é para essa medida aqui de 4 flores. Mas como vocês vão ver durante a aula, eu explico durante a aula aí, como que você vai fazer para adaptar essa receita exatamente igual, tá? A esse barradinho, com outros números de flores, tá bom? Que aí você pode adaptar o tamanho ao teu pano, tá bom? A tua toalha e teu paninho. Então, eu vou ensinar aqui o barradinho. Espero que vocês gostem. Vamos à aula. Vamos começar aqui fazendo um círculo mágico. Deixando um pedaço de sobra. Vamos fazer o E. Entrar com a agulha e já começar a fazer os nossos pontinhos. Então, vamos começar aqui fazendo a primeira correntinha e mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos então fazer mais 7 pontos altos dentro do círculo mágico. Lembrando que esse fio deve acompanhar a gente até o final do trabalho, tá? Aquele fio de sobra. Então, 5, 6, 7, 8 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntes que nós fizemos. Esse fio de sobra que acompanhou a gente até aqui ao final do último pontinho que a gente fez, nós vamos usar para ajustar o início aqui do miolinho. E vamos prender com ponto baixíssimo lá no primeiro pontinho alto. Vamos fazer um pontinho, uma correntinha para servir como primeiro pontinho baixo e mais uma correntinha de espaçamento. No próximo ponto de base, nós vamos fazer a primeira pétala, que vai ser de 4 pontos altos. Então, o primeiro, e quarto ponto alto. Uma correntinha novamente e vou pegar no próximo ponto de base pelo meio, fazendo aqui um ponto baixo em relevo, pegando pela frente. Uma corrente, no próximo pontinho de base, vou fazer novamente os 4 pontos altos para formar a próxima pétala. Uma corrente e vou no próximo ponto de base, puxando aqui o ponto para frente, pegando ele pelo meio e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente e vou fazer assim até o final, formando aqui as pétalas da flor. Serão 4, tá? Então, aqui pegando já no próximo ponto de base, vou fazer a próxima pétala.
uma corrente, próximo ponto de base vou fazer um ponto baixo, em relevo pegando pela frente uma corrente, próximo ponto de base, a próxima pétala. Uma corrente e vou finalizar aqui a primeira carreirinha de pétalas, prendendo um ponto baixíssimo naquele primeiro pontinho da carreira. Agora eu vou passar esse fio aqui, vou dar uma alongadinha na argola, vou puxar ele para trás aqui, entrando no pontinho de base, vou puxar esse fio para trás da minha flor. Vim com ele para trás da flor. Agora eu vou pegar o ponto baixo aqui do meio entre uma pétala e outra, vou passar a agulha puxando ele aqui, no caso para frente, né, para minha frente, mas aqui do lado avesso do trabalho. E vou fazer um pontinho baixo. Vamos fazer 4 correntes e prender um pontinho baixo no próximo pontinho baixo entre aqui as pétalas. Então a gente está nesse ponto aqui, vamos para o próximo, puxando esse pontinho aqui também para trás. Vamos fazer 4 correntes e vamos fazer assim até o finalzinho da carreira. Chegando no final, a gente prende um ponto baixíssimo em cima do primeiro pontinho baixo. Fizemos aqui atrás as argolinhas para a próxima camadinha de pétalas da nossa flor. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos entrar aqui na primeira argolinha com um ponto baixo, 2 correntes e 7 pontinhos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas novamente, prendo um ponto baixo. Terminei aqui a primeira pétala da segunda carreirinha de pétalas. Vou para a próxima argolinha, vou fazer a mesma coisa. Então, eu entro com ponto baixo, 2 correntes e vou fazer novamente 7 pontos altos, terminando com 2 correntes e ponto baixo. Vou para a próxima argolinha. E vou fazer assim até terminar as 4 pétalas dessa segunda carreira de pétalas. Terminei aqui as 4 pétalas da segunda carreirinha de pétalas.
Vou prender um ponto baixíssimo. E vamos agora para a última carreirinha de argolas, para a gente finalizar com rosa bebê. Então, nós vamos fazer aqui, novamente, terminei aqui um ponto baixíssimo, vou alongar aqui, passar essa laçadinha aqui, essa argolinha, para trás da minha flor. Vou fazer uma corrente e mais 7 correntinhas para a argola. Vou no próximo intervalo aqui de ponto baixo e vou fazer um ponto baixo novamente. 7 correntes. Próximo intervalo aqui aqui entre as pétalas, vou fazer um ponto baixo. 7 correntes novamente. E novamente no intervalo, um ponto baixo, 7 correntes novamente. Finalizo com ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha que a gente fez nessa carreira. Arremato a linha. Lembrando que aquele fio de sobra do círculo mágico a gente tem que arrematar também, para ele não acabar afrouxando aqui o início da nossa flor, tá? O miolinho. Vamos ter que dar um nozinho pro fio não escorregar e acabar afrouxando aqui o miolinho aqui da nossa flor. Tá ok? Então, terminamos aqui a florzinha. Vamos começar agora a trabalhar nessas argolinhas de trás com o fio verde. Com o fio verde, nós vamos fazer a laçada inicial. Passar aqui por dentro de qualquer argolinha da nossa flor. E vamos começar a fazer aqui o seguinte: 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui nesta argolinha um leque de 5 pontos altos. Então, fizemos o primeiro ponto alto, vamos fazer mais 4. Totalizando aqui 5 pontos altos com aquelas 3 correntes do início. Vamos fazer 2 correntinhas de espaçamento aqui do leque e repito os 5 pontos altos, para a gente ficar com um canto de quadradinho. Então, percebe-se aqui já a dobra do quadradinho, tá? Vamos fazer 2 correntinhas e repetir esse lequezinho aqui na outra argolinha da nossa flor. Cinco pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos. Terminamos aqui mais um cantinho. Tá ok? Então, aqui a gente já tem o primeiro lado do nosso quadradinho. Vamos fazer assim os outros lados, fazendo aqui, ó, prosseguindo aqui com 2 correntes e trabalhando a próxima argolinha.
Vamos fazer assim até o finalzinho da carreira, repetindo em cada argola esse leque de 5 pontos altos, 2 correntes 5 pontos altos, separados aqui por 2 correntinhas, passando aqui de uma argolinha para outra, tá? Então, vou continuar aqui. Finalizando aqui a carreira com um ponto baixíssimo no topo daquelas 3 primeiras correntes que nós fizemos. Então, aqui nós fechamos o quadradinho aqui com a linha verde. Vamos arrematar o fio. E agora vamos passar para a linha branca. Por quê? Vai ficar muito longo, né? O que tem? Facilita. É. E aí tem que fazer apresentando o material. Eu sei. Agora, com o fio branco, nós vamos fazer a laçada inicial. Prender aqui em qualquer cantinho do nosso quadrado. Então, vou entrar aqui no meio do leque e vou trabalhar 3 correntes para o primeiro ponto alto e mais 3 pontos altos para fazer aqui a primeira parte do nosso leque. 2 correntes e 4 pontos altos. Então, agora nesta carreira, o nosso leque de canto vai ser 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Uma correntinha de espaçamento. E dentro do espaço entre um leque e outro dos cantinhos, nós vamos fazer 4 pontos altos. Uma correntinha de espaçamento e outro canto, que será de 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, assim como o primeiro. Todos os cantos serão desta maneira. Uma corrente de espaçamento, e aí aqui nós já temos o primeiro lado no nosso quadrado, feito aqui em branco. Temos aqui um leque, um bloquinho de 4 pontos altos e outro leque. Será assim por todo o quadrado. Então, aqui nós fizemos leque, bloquinho, leque. Neste lado do quadrado será a mesma coisa. Leque, bloquinho, leque. Com a mesma quantidade de pontos. Então, separado aqui já por uma corrente, vamos fazer um bloquinho de 4 pontos altos, uma corrente e leque. E vamos seguir assim até o final, tá ok, pessoal? E vamos aqui fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui em cima daquelas 3 primeiras correntes que nós iniciamos a carreira. E então aqui, terminado o nosso quadradinho, nós vamos precisar aí finalizar aqui, arrematando esses fios de sobra, tá? Fazendo aí os arremates.
E vamos repetir todo o processo até aqui, repetindo a flor, o quadradinho, tanto na parte verde quanto na parte branca. E vamos unindo, conforme nós formos fazendo cada quadradinho, nós vamos unir as flores desta maneira, tá ok? Já coloquei aqui a minha pérola, que aí no caso vai ser, você pode usar aí a pérola que você tiver, uma miçanguinha, qualquer coisa que você tenha aí para decorar a tua florzinha, você vai prender com agulha de costura normal, tá bom? Aqui no miolinho, fazendo aqui a costura mais grosseira aqui no avesso da flor, tá? Para não aparecer nenhuma linha aqui na frente do teu trabalho. Então, você vai prender aqui a pérolazinha no miolinho da tua flor, conforme você for fazendo aí os teus quadradinhos pro teu barrado, tá bom? Pode prender depois também, fica a critério de vocês. Mas eu vou ensinar aqui já como você vai prender. Bom, aqui nós fizemos o primeiro quadradinho, porque no caso o primeiro vai ser assim mesmo, completo, sem prender a nenhum outro, porque ainda não vai ter. Mas o segundo e o terceiro e assim por diante, nós já vamos ter, como aqui eu já tenho a minha fileirinha de flores, e vamos ter que ir prendendo conforme a gente pode prender, né? No caso, uma das formas de prender vai ser na própria confecção dessa última parte aqui do quadradinho com o fio branco. Então eu voltei aqui, vocês podem ver que eu voltei aqui até, no caso eu fiz 1, 2 cantinhos. No terceiro cantinho que a gente estiver fazendo aqui com o fio branco, nós já vamos poder prender este quadradinho aos outros. Então aqui eu fiz 4 pontinhos altos do leque do canto, uma correntinha. Vou prender com ponto baixíssimo no cantinho correspondente da florzinha que já estiver pronta. Uma corrente para voltar e os 4 pontos altos do leque. Uma corrente, prendo aqui no espaço correspondente da flor com um ponto baixíssimo, uma corrente, vou fazer os 4 pontos altos, bloquinho de 4 pontos altos, uma corrente, prendo no próximo espaço correspondente, volto com uma corrente, leque, que aí no caso eu vou fazer os 4 pontos altos, uma corrente, prendo, leque com leque, uma corrente, 4 pontos altos. E termino de fazer esse quadradinho aqui normalmente, ou seja, uma corrente, bloquinho, uma corrente, ponto baixíssimo em cima aqui no topo aqui das 3 primeiras correntes que nós iniciamos a carreira, e já posso arrematar aqui o meu fio. Então aqui, como a gente pode já perceber, né, lembrando sempre de fazer a correspondência. O leque vai ficar com leque, bloquinho com bloquinho e leque com leque, tá bom?
Então aqui já é ensinada a forma de unir os quadradinhos. Essa é uma das formas, tá, pessoal? Existem outras maneiras de prender esses quadradinhos, como a própria costura de mão. E aí, no caso, você faria o quadradinho normal e pelo avesso nós iríamos costurar com agulha de tapeçaria, né? Ou com a própria agulha do crochê, mas aí já fica um pouquinho mais trabalhoso. Mas com a agulha de tapeçaria ficaria bacana também fazer essa costura aqui por trás. Mas é mais prático, né? Fazer essa união quando dá para fazer é melhor, porque é mais prático. E essa é a sugestão que eu estou dando para esse barradinho que a gente tá fazendo aqui, tá ensinando para vocês, tá? A confecção que a gente criou foi dessa maneira, tá bom? Então, vocês vão fazer aí a quantidade de flores necessária para dar o tamanho do teu barrado. Esse modelo de barrado também inventei para atender a pedidos de alunas que estavam me dizendo assim, olha, mas o barrado não ficou do tamanho do meu pano e tudo mais. E esse modelinho aqui de barrado, ele tem essa característica que é a flexibilidade do tamanho, né, de adequar aí ao teu paninho. Porque, por exemplo, aqui eu tenho uma toalhinha e eu posso fazer 4 flores, uni-las, né, e já vai atender aqui ao tamanho do meu pano. O modelinho aqui do barradinho que nós vamos fazer, só para finalizar aqui o nosso barrado, né, para terminá-lo aqui, também vai se adequar ao número de quadradinhos ímpar, par, qualquer numeração e qualquer quantidade de flores que você colocar, o barradinho vai se adequar, tá bom? Então, aqui no caso eu tenho 4, mas poderia ser também algo, né, uma toalhinha maior, poderia colocar 5, 6, tudo vai depender aí do teu paninho, tá bom? Então você faça a quantidade de flores que você quer, vá unindo, né, conforme eu for fazendo, e eu vou ensinar agora só a finalização aqui do barrado com o detalhe aqui do acabamento, tá bom? Então vamos lá, vou passar agora para a linha branca, né, novamente, arrematar aqui meu fio e passar para a linha branca. Então aqui eu já fiz as 4 florzinhas, né, os 4 quadradinhos que eu vou precisar aqui para esse tamanhozinho de toalha, tá bom? Então uni aqui daquela forma que eu ensinei para vocês. E agora eu vou ensinar o barradinho propriamente dito, tá bom? Que aí no caso, ou melhor, a continuidade, né, do barradinho. Então a gente vai aqui com a linha branca, pegar aqui em um cantinho aqui do barradinho, tá bom? No caso, essa parte aqui vai ser a que vai ficar pra baixo, tá? Pode ser qualquer uma das partes, mas depois você já sabe que vai ter que ficar pra baixo essa parte do babadinho, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com o fio branco. Vamos fazer aqui novamente, só para ficar mais claro, tá? Laçadinha inicial, fazendo puxo o fio, fiz a laçada inicial, vou passar aqui por dentro do cantinho do barrado, dos quadradinhos de flores, vou subir 3 correntes e fazer mais um ponto alto aqui nesse cantinho. Vou fazer então uma correntinha e nesse próximo espaço a gente vai trabalhar um leque de 3 pontos altos
2 correntinhas, 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de espaçamento e no próximo espaço, novamente, um leque. Três pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaçamento e aqui, na união entre um quadradinho e outro, nós vamos fazer um leque, pegando aqui uma laçadinha de um lado, uma laçadinha de outro lado. Uma corrente, no próximo espaço, outro leque. E assim a gente vai trabalhar a carreira inteira, tá bom? Sempre aqui. O início e o final da carreira vai ser sempre aqui com os 2 pontinhos altos, tá? No início aqui e também no final. E na junção aqui de um quadradinho com o outro, vamos prender um leque. Nessa carreira, todos os leques vão ser separados por uma corrente, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui toda a carreira. E eu vou aí mostrar como vai ficar aqui no finalzinho, tá? Só para reforçar. Então, eu vou fazendo aqui. Então, aqui, como eu havia dito, chegando ao final da carreira, nós vamos repetir os 2 pontos altos que a gente fez no início, tá? Então, eu fiz o leque, vou fazer uma corrente, um ponto alto e pegando aqui na correntinha, tá? Desse meu leque de base aqui, vou fazer um ponto alto para ele não escorregar, tá? Por isso eu entrei aqui na correntinha. Terminada aqui a primeira carreira, a gente vai virar o trabalho e vamos voltar. Então, início de carreira, a gente vai fazer os 2 pontos altos. Fim de carreira, 2 pontos altos. Mas no início, a gente vai precisar subir as 3 correntes para o primeiro ponto alto. Um ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha e leque sobre leque. Duas correntinhas e vou prender um ponto baixo aqui entre um leque e outro da carreira de base aqui, tá? Da carreira anterior. Volto com 2 correntes e leque sobre leque. Duas correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, leque sobre leque. Vamos fazendo aqui. Então, sempre leque sobre leque. E
união aqui de um leque com o outro, a gente vai fazer 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, volta a fazer leque, tá bom? Então, assim a gente vai fazer a carreira inteira, chegando no final, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Vou seguir aqui, então, a minha carreira. E então, aqui a carreira já finalizada, vamos prender aqui com ponto baixo, ponto alto, em cima de ponto alto, tá? Uma corrente e ponto alto em cima de ponto alto. Finalizando aqui a segunda carreira. Viramos o trabalho. Vamos voltar agora, fazendo aqui 3 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, uma corrente e leque sobre leque. Uma correntinha de espaçamento e leque sobre leque novamente. Uma correntinha de espaçamento, vou pro próximo leque, leque sobre leque. Então, a gente vai seguir a carreira toda assim, tá? Início, ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha aqui de espaçamento, leque sobre leque, uma correntinha de espaçamento entre os leques, e assim até o final, tá bom, pessoal? Vamos seguindo a carreira. E aí, chegando aqui ao final da carreira, vamos fazer uma corrente e terminar aqui com ponto alto em cima de ponto alto. Viramos novamente. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 3 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, uma correntinha e leque sobre leque. Agora nós vamos fazer 3 correntinhas de espaçamento e leque sobre leque. Três correntinhas de espaçamento e leque sobre leque. Assim, pessoal, a gente vai fazer até o final da nossa carreira, tá bom? E aí, o que eu quero ressaltar aqui para vocês é o seguinte:
Aqui a gente já pode reparar uma coisa bem interessante. Cada quadradinho, ele vai ter aqui 2 espaços, né? E o canto, cada cantinho, né, do quadrado, que vão servir aqui, por exemplo, o primeiro vai servir para os 2 pontos altos e o segundo vai servir aqui para colocar o leque aqui na junção de um quadrado com outro. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um barradinho menor de 2 flores, eu viria daqui até a segunda flor e terminando aqui o meu barrado, eu em vez de colocar o leque, eu colocaria já os 2 pontos altos que a gente está colocando aqui no final, tá bom? Então aí a flexibilidade, né, com relação ao tamanho desse barradinho aqui que eu tô ensinando para vocês, tá bom? Então aí já aproveitando para passar essa dica para vocês de adaptar o tamanho do barrado ao seu paninho, tá bom? Então eu vou seguir aqui fazendo aqui essa última carreirinha aqui de branco e volto aí no finalzinho da carreira para mostrar para vocês. E aí aqui, ao final da carreira, uma corrente, ponto alto, em cima de ponto alto. Aqui nós terminamos a parte branca. Vamos arrematar o fio. E já temos aqui a parte branca do nosso barradinho terminado, tá? Vamos agora passar para o fio rosa, deixando aqui, vamos trabalhar na parte da frente, tá? Na parte certa aqui do nosso barradinho, tá bom? Então, com o fio rosa bebê. Então, aqui, com o fio rosa bebê, vamos fazer a laçada inicial. E começar aqui do cantinho do nosso barrado. Vamos introduzir aqui a agulha, puxar a laçada por dentro do ponto. Vamos fazer uma correntinha que serve como primeiro ponto baixo, um ponto baixo em cima do próximo ponto de base. Aqui a gente vai fazer agora o seguinte: vamos fazer 3 correntes e descer aqui, pegando 2 carreiras aqui, as 2 carreiras anteriores do branco, de uma vez, tá? Unindo essas 2 carreiras com um ponto baixo. Volto com 3 correntes e vou prender agora no leque. Um ponto baixo. Vou só cortar esses dois fios aqui para não confundir. Então aqui, voltei com 3 correntes, prendi um ponto baixo em cima do leque, tá? Pra gente fazer agora o nosso primeiro picô. O nosso picô vai ser de 3 correntes, ponto baixíssimo, aqui em cima do ponto baixo. Um ponto baixo e outro picô. Ponto baixo e outro picô. E ponto baixo. Finalizei aqui meu primeiro grupinho de picô. Vou fazer 3 correntes novamente e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro espaço. Eu vou unir as 2 carreiras com um ponto baixo. 3 correntes, volto no leque e vou trabalhar o picô do mesmo jeitinho, tá?
vou fazer as 3 correntes, ponto baixíssimo no ponto baixo e picô. Ponto baixo e picô. E ponto baixo. 3 correntes, vou unir aqui o próximo intervalo aqui entre um leque e outro com aquele ponto baixo, tá bom? E esse vai ser o acabamento do nosso barradinho aqui na parte de baixo, tá bom? Então, eu vou seguir aqui o meu barradinho com a última carreirinha aqui, que é com o rosa bebê, tá bom? Fazendo aqui esse acabamento com picô, tá bom? Então, eu vou seguir o meu, você vai fazendo também aí o seu. Toda a carreira vai ser desse mesmo jeitinho. E chegando ao final, a gente vai repetir aqui o que a gente fez no início, tá bom, pessoal? Então, vou seguindo aqui o meu barradinho, tá bom? Volto para mostrar aí o final da carreira. E aí, aqui, chegando ao final da carreira, nós vamos fazer as 3 correntes, prender unindo aqui as duas últimas carreiras do branco, fazer as 3 correntes novamente, prender um ponto baixo em cima de cada ponto alto daqui da carreira anterior, daqueles 2 pontos altos que a gente veio fazendo no início e no final das carreiras, tá bom? Arremata o fio rosa, tá pronto já essa parte de baixo aqui do nosso barradinho. Agora eu vou ensinar pra vocês a última parte aqui do barrado, que é aqui o acabamento em cima, aqui na parte que vai ficar presa aqui ao paninho, tá bom? Com a linha branca, então aqui, na parte de cima do nosso barradinho, nós vamos usar o fio branco novamente. Fazendo aqui, laçada inicial com branco. E a gente vai pegar esse barradinho aqui primeiro do lado avesso, tá bom, pessoal? Então, a gente vai virar o lado avesso aqui. E vamos fazer, pegando aqui bem no cantinho do barrado. Vamos entrar com a nossa agulha em cima da correntinha aqui do leque, tá? Temos 2, né? Primeira, segunda aqui. A gente vai entrar com a agulha, puxar a laçada e vamos fazer uma corrente. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base aqui do nosso barrado, tá bom? Inclusive aquelas correntinhas de espaçamento aqui entre um bloquinho e outro, a gente vai fazer um pontinho baixo aqui também, tá bom? Então, eu vou seguindo aqui, ó, um pontinho baixo em cima de cada pontinho de base, sem pular nenhum, tá bom? Vou vindo aqui. E aqui, nessa união de um quadradinho com o outro, a gente vai fazer um pontinho baixo, pegando aqui o leque de um lado, um pontinho baixo aqui no meio e um pontinho baixo do outro lado, pegando o outro leque. Totalizando aqui 3, tá? Ó, um no leque, um no meio, outro no leque. E volto a fazer um em cima de cada ponto de base. Um pontinho baixo
em cima de cada ponto de base. Vamos fazer isso até lá o fim da carreira, tá bom? Então, vamos trabalhando assim. Chegando aqui ao final, ó, da carreira, a gente vai prender um ponto baixo em cima daquela correntinha do leque, tá? Finalizando aqui a primeira carreirinha do acabamento. Viro o meu barrado agora pra frente e vamos subir 3 correntes e trabalhar em cima de cada pontinho baixo que a gente fez, em cada pontinho de base, né, dos pontinhos aqui baixos da carreira anterior que a gente acabou de fazer, vamos trabalhar um ponto alto. Então, aquelas 3 correntes do início ficam servindo como primeiro ponto alto. E nos próximos pontinhos de base, a gente vai trabalhar um pontinho alto, tá bom? Aqui, a gente já finaliza aí o nosso barradinho, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui até o final, mostrar pra vocês o fim da carreira. E aqui, no finalzinho da carreira, vamos fazer um ponto alto em cima do último pontinho e arrematar o fio. Depois a gente tem que esconder aqui essa linha, tá? Arrematar direitinho. E esse fio aqui também. Eu vou arrematar o meu. Arremate o seu também. E aí aqui o nosso barrado finalizado. Esse barradinho eu dou uma dica aí pra vocês que fica bem bacana pra estar presenteando aí em casamento, né, em chá de panela, em aniversário, tá? Porque ele é bem elegante e, como eu expliquei durante a aula, dá para adaptar, né, o tamanho do barrado ao pano, à toalha, ao que você for aplicar aí esse barradinho, tá? Que não é restrito a panos de prato, tá? Por ele ser assim mais sofisticado, ele fica bacana em toalhas também, toalhas de rosto, toalhas de banho, tá bom? Então aí eu dei todas as dicas aí para vocês poderem adaptar essa receita, tá? Para vários tamanhos de paninho, de toalha que vocês forem estar aplicando o barrado, tá bom? Então aqui, finalizando a aula, e lembrando só de no final vocês aplicarem as pérolas, tá? Para dar também esse charme, né, ao barradinho, tá bom? E a aplicação ao pano, a toalha, enfim, você vai fazer com costura de mão, com agulha de tapeçaria, usando aqui a linha branca para estar aprendendo aqui, fazendo a costura. Eu tenho um vídeo que ensina, tá, a fazer essa costura. Eu vou deixar o link aí em cima para vocês. Quem tiver aí precisando, tiver curiosidade de ver o vídeo, pode ver que ele esclarece essa questão aí de fazer a costura, tá? Aqui no barradinho. Eu vou deixar o que explica a respeito de aplicação, tá? Quais as maneiras de aplicar o barrado. E também o que ensina a costura de mão, tá bom? Tem um que eu já ensinei também como fazer exatamente passo a passo a costura de mão. E uma outra dica é você usar aí também esse barradinho também para combinar com uma outra aula que eu já dei também a respeito dos pegadores de geladeira e de armário. Também fica bem bacana você, para dar de presente, para vender, enfim, você fazer esse joguinho, tá bom? Com pano de prato, pano de copa, né? E os pegadores de armário ou de geladeira, tá bom? Fica bem bacana.
Então é isso, eu fico por aqui e vejo vocês na próxima aula, lembrando de que quem gostou, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal para não perder as novidades. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima! Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você. Atenção! Este vídeo pertence a JNY Crochê e não é permitida sua cópia nem a cópia das imagens sem os devidos créditos.